Boa noite a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa casa de hoje de oração. É uma satisfação todas as sextas-feiras, como é de costume, acontecer a doutrinária. E hoje eu fiquei ainda mais feliz com a presença do nosso irmão Viral e Nenê, que estão aqui presentes. Meus irmãos, é uma alegria ter vocês aqui conosco. Para antes de iniciar os avisos rotineiros, gostaria de convidar Eduardo para já sentar aqui comigo, né? Ele é o palestrante da noite, esse amigo, irmão, companheiro, né? Trabalhador da casa, que nos ajuda tanto, né? Então, assim, nas terças-feiras, nós realizamos reuniões de estudos às 7h30. Quem quiser juntar-se a nós, fica à vontade, é aqui mesmo no centro, todas as terças-feiras. Às sextas-feiras acontece a doutrinária e a cada terceiro sábado de cada mês a gente faz doações de cestas básicas. Mas assim, quem quiser juntar-se a nós, se não puder dar uma cesta inteira, mas que toda sexta-feira traga um item ou dois para a gente montar a cesta básica. Isso é muito importante, porque é muita gente que quer se cadastrar, mas a gente não tem condição, porque quem já fornece essas cestas somos nós mesmos, trabalhadores da casa, né? Então, assim, para dar início, convidamos a nossa irmã Fernanda, que ela vai fazer a leitura do livro Pão Nosso, lição 68. Necessário acordar. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo. Grande número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear no próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, com as fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, ensanguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Que assim seja. Bom, com o ambiente já preparado, né? Agora é o momento da prece, é o momento de oração. Então, eu convido o nosso irmão Guilherme a fazer.
Boa noite a todos. Vamos continuar vibrando nessa sintonia de amor, de compreensão, principalmente de espiritualização. O tema da página preparatória é: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos. E Jesus completa dizendo: aquele que crê em mim, ainda que morras, viverás. Então a gente percebe que a vida é eterna, que nós precisamos nos preparar para a vida espiritual, para que cada dia estejamos melhores do que no dia anterior, procurando amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Dando continuidade à prece, me deu vontade de fazer a prece de Caritas, e eu vou fazer essa prece para que todos nós possamos sintonizar com esse Espírito maravilhoso que com certeza estão sempre prontos a nos ajudar. Então a prece é assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai em nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de cada um de nós um instrumento onde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos nós, que nós tenhamos uma reunião de muito equilíbrio, de muito amor, de muito aprendizado. Que assim seja, e graças a Deus. Convido o nosso irmão Murilo para fazer o Evangelho. Capítulo 10. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, reconcilia-se com os vossos adversários. Boa noite a todos. Reconciliar-se com os adversários. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto atrás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz
e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, 25 a 26. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre, com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda não são objeto do seu, são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio: morto o cão, acaba a raiva. O espírito mal espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram ou, se não fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar, importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último centavo, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Que assim seja. Bom, e agora, com muita alegria, que a gente vai ouvir o nosso amigo e irmão Eduardo com o tema Ano Novo, Renovação Interior e Esperança. Boa noite a todos e a todas. Que a doce paz do Mestre Galileu ilumine nossas mentes, nossos corações, impregnando a todos nós de vibrações de persistência, de fé, de confiança na vida futura, e que não desistamos dos nossos sonhos. O tema de hoje a gente optou por trazer para vocês, para a gente fazer uma reflexão sobre o significado de Ano Novo, né? Porque na maioria de nós, ocidentais ou habitantes do planeta, o Ano Novo é uma mudança de data, né? Eu particularmente, há muito tempo que eu já me conscientizei que 31 em primeiro não tem diferença nenhuma, que sexta e sábado não tem diferença nenhuma, porque quem faz o nosso dia somos nós. De que adianta a gente dizer que vai ter um ano novo, 2026, no calendário gregoriano, calendário ocidental, né? Enquanto lá oriental, na China, 5.000 e quantidade alta, né? Um valor alto de anos pela cultura deles, e a gente fica aqui no nosso continente, cultuando e cultivando valores que, na grande maioria,
são equivocados. Por exemplo, Ano Novo posterior ao nascimento do Cristo, que na verdade 25 de dezembro não é a data do nascimento do Cristo. 25 de dezembro é uma data comercial, foi criado pelo homem para aumentar as vendas em relação à passagem. Segundo alguns pesquisadores, Jesus nasce exatamente 2 meses posteriormente, né? Mas não importa quando Jesus nasceu, o que importa de tudo isso é a mensagem que ele traz para todos nós. É a mensagem que ele traz para todos nós. E como nós estamos iniciando um ano novo, né, esse ano chamado de 2026, que nós possamos juntos aqui, encarnados e desencarnados, que possamos conscientemente entender que, além de ser uma data de calendário, é um convite para todos nós nos reformarmos. É um convite para a nossa reforma interior. Porque a gente precisa, né, no nosso dia a dia, no nosso crescer espiritual, começarmos a assimilar, a trabalhar, a introspectar-nos nesses valores que o Cristo traz para nós e que na grande maioria vem de encontro àqueles valores que nós cultuamos há milênios e milênios e milênios. Então eu vou começar a trazer para vocês algumas colocações. Primeiramente, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, diz assim, olha: sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Essa frase, propositadamente, a gente traz na abertura da nossa conversa hoje, que aqui é um estudo, né? A Casa Espírita é o educandário. Essa frase, essa mensagem, essa frase a gente traz para vocês, para que a gente possa realmente refletir sobre isso. Imagine vocês que ele diz aqui que se reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, a mesma coisa, pelos esforços que se faz no seu dia a dia. E aí a gente começa a indagar vocês o seguinte: em relação ao ano que passou, dito ano 2025, que esforços nós fizemos para nos modificarmos no nosso dia a dia? É a primeira pergunta para a gente começar a refletir. Devemos, nesse ano novo, né, que agora se inicia, em cima dessa reflexão, fazermos o seguinte questionamento. Vamos aproveitar aqui, turma, nós juntos aqui, vamos, cada um, obviamente, cada um vai adentrar na sua consciência, na sede dos seus sentimentos, que é o coração, né? Porque inicialmente a gente aprende que nós devemos, antes de tomarmos qualquer atitude na vida, usarmos a razão, né? Jamais usarmos o sentimento em primeira parte, e sim a razão, depois a gente usa o sentimento. E agora a gente traz para vocês, em relação a 2025, vamos fazer uma introspecção avaliando as nossas atitudes. As atitudes que nós tivemos durante o ano 2025. Analisando essas atitudes e analisando também as escolhas que nós fizemos sem precisarmos exagerar, né, no sentimento de autoculpa. Nada disso. Não esqueçamos que a nossa caminhada é uma caminhada buscando a perfeição. E a gente não precisa se estar culpando aí. Autoculpamento, aquela dor, aquela coisa interior que mexe com os nossos sentimentos e com a nossa consciência, e muitos de nós nos desequilibramos em virtude disso. Então a gente traz para vocês exatamente isso, que a gente analise as atitudes e as escolhas que fizemos em 2025, mas sem excessos. Não precisamos exceder nada, basta você se conscientizar. Uma coisa interessante que a gente precisa também, no momento que você analisa as suas atitudes e suas escolhas, é que não esqueçamos, mesmo que a nossa caminhada hoje esteja difícil, porque as coisas não vão mudar de uma hora para outra, né? Não é porque um ano novo que as coisas vão mudar, não, Tom.
mas não vão mesmo. Quem tem que mudar somos nós. Nós é que temos que mudar. Porque o mundo lá fora vai continuar, o mundo lá fora. As guerras vão continuar, as guerras. A falta de caridade vai continuar do mesmo jeito. Os assassinatos, as perseguições, a falta de moralidade, a falta de ética nos nossos representantes vão continuar do mesmo jeito, se não mais agravantes ainda. Porque nós vivemos num momento de transição. E esse momento de transição, ele não vai passar simplesmente de hora para outra. Não é assim. Ninguém muda assim. Nós não mudamos assim. Quer dizer, façamos aqui vocês, juntamente, também vou fazer, obviamente, façam uma regressão de memória agora, 10 anos atrás. Comece a refletir. Quais eram os valores principais que vocês viviam e cultivavam no seu dia a dia? Hoje, 2026. Faça uma comparação lá para hoje. Está diferente? Somos diferentes? Espero que sim, que todos nós sejamos diferentes. Porque tem pessoas que não mudam, escolhem permanecerem, estáveis, não sabendo que vão responder por isso também. Outra coisa que a gente traz para vocês aqui é que nós aproveitemos esse ano 2026 em relação ao ano passado e agradeçamos ao alto, vamos agradecer ao alto, aos bons amigos, encarnados e desencarnados, pelas experiências que nós tivemos, Tom. Porque tudo que ocorre em nossas vidas, mas tudo mesmo, são oportunidades de aprendizado. Mesmo aquilo que você julgue que não foi bom, foi péssimo, lhe machucou, mesmo isso, aproveitemos as oportunidades, porque são oportunidades de aprendizado. E a nossa vida, ela é constituída de aprendizados. A experiência do viver, a experiência do conviver, é o nosso engrandecimento espiritual. Não esqueçamos que nós, quando retornarmos ao mundo maior, que é o mundo espiritual, viemos de lá e vamos retornar para lá. Lá chegando, não vão nos consultar, qual foi a função que você exerceu no mundo, o que é que você tinha financeiramente falando, economicamente falando. Ninguém vai te perguntar isso. Mas vai perguntar sim quais eram os seus tesouros, aqui cultuados e cultivados. E nós aprendemos no Evangelho do Cristo que os tesouros da alma, eles são imortais, eles são eternos. Se nós conquistarmos efetivamente, que são as virtudes, as qualidades morais, a gente não vai perdê-las, não vai perdê-las mesmo. O que a gente vê nesse mundo, a gente está vendo muito isso, é essa falta de amor, mas amor real entre as pessoas. Entre nós humanos e nós irmãos menores, os animais. Vocês viram o que ocorreu com a orelha? Estão sabendo disso? Acredito que sim. Como é que 4 jovens de alta classe, financeiramente falando, que deveriam ser bem educados, pelo menos é assim que a sociedade diz a gente, e pega um animal indefeso e a pauladas praticamente tiraram a sua vida, porque ele teve que sofrer eutanásia, porque não tinha mais condições de recuperar a saúde dele. Um animal de rua, em que a sociedade, a população criava e cuidava deles, não sabendo que eles são nossos irmãos. Cuide bem dos seus pets, cuide bem dos animais de rua, mas cuidem com amor, com amor. Se vocês veem alguém que coloca lá um caquinho de comida e água, não tire não, deixe lá. Se possível, vá lá e complete. Um dia no passado, nós também, na condição de espíritos em evolução, fizemos parte do reino animal. Hoje, mais conscientes, em virtude da doutrina espírita, somos convidados a tratarmos melhor os nossos irmãos menores. Então, que essas experiências, tudo é um aprendizado, realmente solidifique a nossa fé.
Não a fé cega, mas uma fé racional. Uma fé racional. Dentro desse contexto aí da reflexão do ano que passou, lá no Livro dos Espíritos, a questão 919 traz para nós a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida? Essa pergunta eu estou passando para vocês. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida? O que vocês acham? Então, escola, turma. A gente está na escola, Casa Espírita é uma escola, a gente está aprendendo aqui, né? Oi? Conhecer a si mesmo. Fazer caridade. Que mais, turma? Isso, vamos lá. Veja, eles responderam, os espíritos superiores responderam a esta pergunta o seguinte: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase ela está num portal na ilha de Delfos, lá na Grécia. O portal está meio destruído, né? Então, conhece-te a ti mesmo. Essa frase dizem que foi Sócrates, mas não foi Sócrates. Foi um outro sábio da antiguidade grego e que está lá, até hoje está esculpido nesse portal em Delfos. E conhecer a si mesmo, turma, isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque é a chave da nossa libertação. Veja, não é da salvação, porque ninguém está perdido. É da nossa libertação. E conhecer a si mesmo é você alencar, você fazer uma relação consciente, né? Sem querer puxar a flanelinha para o seu lado, né, Murilo? É você abrir uma lateral e dizer assim: pontos fortes e pontos fracos. Quais são meus pontos fortes? XXX, para um relato lá quais são conscientemente. Quais são meus pontos fracos? Faço a relação deles. Conservo meus pontos fortes e vou procurar transformar meus pontos fracos em pontos fortes. Isso é o conhecer a si mesmo. Porque quando a gente se conhece, você começa a se autoprescrutar. Você começa a se autocriticar, turma. E nós não gostamos de criticar nós mesmos. Normalmente nós humanos gostamos de colocar a culpa em quem? No outro. Quem? Fulano tal foi o responsável pelo meu sofrimento, ou fulano de tal, não importa. Não, turma. Ninguém, mas ninguém mesmo é responsável pelo problema do outro, não. Não é responsável. Nós é que somos responsáveis por aquilo que ocorre conosco. Por quê? Porque é o resultado de quê? Das nossas escolhas. Nós é que escolhemos o que queremos. Quando a gente amanhece o dia, que abre os olhos, prescrute seus pensamentos e seus sentimentos. Quantos de nós abrimos os olhos e esquecemos primeiro de agradecer o alto, né? Pela noite que tivemos, mesmo que não lembre de nada, mas eu agradeço. Olha, estive com o meu anjo da guarda, os amigos espirituais, trabalhando, estudando, sendo útil. É isso que eu peço todo dia. E eu tenho minha consciência disso daí. E peço forças e luz para o dia que está aí, né, agradecendo a nova oportunidade na carne. Porque durante a noite a gente procura deixar o corpo descansando e vamos trabalhar. Vamos estudar. Aqueles que gostam, né, da vida mundana, vai procurar satisfazer seus valores, né, morais na vida mundana. Segundo ponto que a gente traz para vocês em relação ao nosso trabalho de hoje: renovação interior. Então, para 2026, coloquemos como meta, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, vamos colocar como meta a reforma íntima. Como meta, a reforma íntima, que é a meta principal de todos. A gente precisa, né? Nós precisamos fazer isso. Reformar-se intimamente, turma, não é... Essa reforma interior é muito debatida nas casas espíritas, nas casas religiosas como um todo, né? Na própria sociedade, em que a gente começa a perceber isso, a sociedade está começando também a buscar essa espiritualização. Então, reformar-se interiormente, ou a reforma íntima, não é você trocar vestes, andar mais maltrapilho, não, nada disso, não é isso. É você trabalhar os seus valores,
que na grande maioria são equivocados. A gente precisa trabalhar os valores. Valores nossos que são milenares. Nós somos espíritos imortais. Já tivemos centenas de milhares de reencarnações. Já vivemos em outros mundos. Estamos nesse agora que é a nova morada do Pai. Há quanto tempo a gente está aqui? Nós não sabemos. Mas estamos há milênios aqui. Evoluindo, né? Jesus, o próprio Cristo disse, na casa do meu Pai existem, né, muitas moradas. E a espiritualidade confirma tudo isso para todos nós. No universo, nessa miríade de estrelas que tem aí, existem outra miríade de planetas, onde todos são habitados. Todos são habitados. É porque nós ficamos muito limitados, né, achando que os seres que existem no universo são todos iguais a nós. Não, turma. Nós somos a segunda escala ainda em evolução. Nós estamos num mundo de expiação e provas, num processo de mudança chamado de transição. A gente tem esse corpo aqui carnal, isso vai putreface, vai apodrecer. Isso é matéria. Você não morre, você espírito não morre, né? Eu trouxe aqui duas perguntas para a nossa reflexão com relação a essa renovação interior, essa reforma íntima. Não esqueçam disso, reformar-se intimamente é mudar valores, né? É fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, você mesmo. No seu momento ali, 10 minutos, 5 minutos no dia, tira para meditar. Vocês não imaginam como é bom a gente meditar, né? Quem mora numa casa que tem um quintal comprido, porque a casa interior normalmente tem quintais, dá uma caminhada, né, entre as plantas, ou sai numa praça dessa, caminhando, observando as coisas e meditando, trabalhando a mente, né? Trabalhando a mente. Duas perguntas para a nossa reflexão. Primeira, para todos nós, tá bom? O que posso melhorar em mim neste novo ciclo? Edjaí. Paciência. Olha, vai trabalhar paciência, que ótimo, beleza. Que posso melhorar em mim nesse novo ciclo. Então cada um faz essa indagação e trabalha tudo. É fácil a gente fazer isso. O que a gente precisa é de atitude. Nós precisamos de atitude. Segunda reflexão, segunda pergunta para a nossa reflexão. Como posso ser mais útil ao próximo? O próximo, quem é o próximo para vocês? Quem está ao nosso lado? Quem mais? Família, amigo, tá? Quem mais? Quem é o próximo? Quem necessitar da gente, quem precisar da gente. Quem precisar da gente. Quem mais? Não esqueçam dos reinos. Não estou falando dos reinados, não, dos reinos. Mineral, vegetal, animal. Por que mineral? Porque tem pessoas que, pela ganância do lucro, exploram em excesso e destroem florestas, reservas e tudo mais, em virtude da lucratividade. Por que os nossos vegetais? Porque são seres vivos. São seres vivos e contribuem para a nossa vida, turma. O homem não precisa destruir para poder sobreviver. A questão é a ganância do lucro. E os animais? Nossos irmãos menores, né? E aí Emmanuel traz para nós, no Livro dos Espíritos também tem uma pergunta semelhante. Eles nos dizem que Deus colocou os animais em nossas vidas para que nós cuidemos deles. Para que nós cuidemos deles. Então vamos fazer isso. O próximo, tudo isso, turma. Até o seu adversário, aquela pessoa que te machucou, feriu, é seu próximo, é seu irmão. E quando a gente começa a se conscientizar, a gente pergunta assim, para aí, ela fez isso comigo, por que eu não posso ter aprontado também com outras pessoas? Não é? Porque nós não somos santos, não existe santo. Lá no livro Fonte Viva, né, de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, ele diz o seguinte, é muito bonita essa frase, olha, o tempo
não é apenas para ser contado. 2023, 2024, 2020, 2026, estou pensando lá em 2027, né, Tom? O tempo não é apenas para ser contado, mas para ser aproveitado na construção do bem. Olha que frase Emmanuel traz para a gente. Esperança e fé ativa. Outro ponto que a gente vai trabalhar aqui com vocês. E aí você está de frente aí, 5, só me avisa, viu? Bom, ano novo simboliza esperança. Não é verdade, Tom? Vocês têm esperança de quê? Qual é a esperança que vocês têm para esse ano novo 2026? Qual é? Quem gostaria de interagir? Melhorar a vida financeira, ou conseguir algum objeto, carro. Certo. O que mais, Tom? Qual é a esperança para vocês aqui? O que é que vocês acham? Menos guerra, mais compreensão, mais paz. Quem mais gostaria? Isso, mundo. Agora, de que adianta dizermos tudo isso se não houver ação? Se não houver atitude? Oi? Exatamente, então, se a gente não fizer por onde, como é que nós então cá, né, em Ribeirópolis, em Dores, em Frei Paulo, cá no Brasil, América do Sul, como é que nós podemos contribuir para o mundo? Tom? Como é que a gente pode contribuir? Já que a gente não pode estar lá, a gente pode contribuir através de quê? Bons pensamentos, vibrações positivas, uma prece rogativa dirigindo ao governador espiritual, pedindo que ele interfira de uma forma mais direta através dos guardiães do planeta. Claro que ele não vai fazer isso, mas a gente pede, porque Jesus é o governador espiritual. E existe uma falange de espíritos superiores chamados os guardiães do planeta, que eles têm autoridade para isso. Tem que pedir. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina para que a gente possa, né, pedir. Agradecer primeiramente. O primeiro, louvar a Deus. Né? Primeiro ponto nosso é louvar a Deus. Segundo ponto, agradecer. Agradecer pela dor, pela alegria, pelos bens que possuímos por usufruto. Ninguém é dono de nada, Tom. Materialmente falando, nós não somos donos nem do nosso corpo. Quando a doença vem, ou chegou o momento do desencarne, vai embora, retorna, né? Quem gostaria de retornar? Todos nós vamos ter que retornar uma hora, né? Né, neném? Vai sim, senhora, vai sim. Se você não quer, mas vai. Não tem jeito. Todos nós. Não é não, Murilo? Não tenho medo não, Toma. Não tenho medo mesmo não. Ninguém morre não. Ninguém morre. Então, não adianta nós termos esperança se não tivermos ação, se não tivermos atitude. A nossa atitude, a distância, vamos orar, vamos vibrar, pensar positivo, né? Ao tratarmos as pessoas, nos coloquemos, tenhamos empatia, né? Nos colocando no lugar do outro. Como aprendamos a ver sempre quem está à sua frente como um irmão, de fato que é, e que necessita tanto quanto você de compreensão, de paz, de harmonia, de respeito, de admiração, pontinhos e pontinhos e pontinhos. Outra coisa que a gente precisa com relação à fé e à esperança é que nesse ano 2026 confiemos na lei de progresso, porque todos nós evoluímos, todos nós evoluímos. Então, a lei de progresso é uma lei inexorável, é uma lei natural, é uma lei que o homem não consegue interromper. Não consegue interromper. É inexorável, vai em frente, não adianta, como qualquer lei natural. Então, comecemos nesse momento a confiar na lei de progresso, porque nós fazemos parte dessa lei. Minerais, vegetais, animais, o ser humano, o espírito, o universo, o planeta Terra, como qualquer planeta, é um ser vivo. É um ser vivo. Obviamente que se nós pensarmos no reino, os espíritos nos ensinam, nos orientam, nos esclarecem que nós somos criados simples e ignorantes. O que significa isso? Deus me criou, eu ignorante para cá, xingava todo mundo.
Não é nesse sentido, não. O simples ignorante, o simples pela simplicidade, que é energia pura, né? Nós somos a energia pura. A ignorância por não conhecermos nada ainda do que é moral, do que é, né, amoral. Então lá atrás, no momento que Deus nos criou, em algum momento no universo, nos criou como mônadas, ou energia primitiva, né? Ou energia primitiva. E aí passamos um período que se perde na história do tempo como fazendo parte do reino mineral, registrando impactos, calor, frio, tudo isso, porque faz parte do crescimento do espírito. E um período depois nós fomos habitar como energia ainda o reino vegetal. E no reino vegetal começamos a desenvolver o quê? A sensibilidade. E aí tem gente que acha que os vegetais não sentem no sentido da sensibilidade. Sentem. Alguém aqui conhece uma outra pessoa, não importa quem, quando olha para a sua planta, mas que planta linda! Das costas da planta começa a murchar. Energia, são as energias. São as energias, são seres vivos. Os índios, nossos irmãos silvícolas, quando vão para a floresta, ter que ter alguma árvore, algum tronco para suas ocas, aquela coisa toda, eles chegam numa espécie da mesminha. Eu quero tirar essa árvore, eu vou primeiro para aquela outra, que é da mesma espécie. Aí chego naquela árvore e digo: olha, minha irmã, permita-me que eu vou ter que cortar você, porque você vai servir de sustentação para a minha oca. E aí, energeticamente, a planta ela entra no processo de adormecimento. E ele vem e corta a vizinha, porque já está adormecida. Todas aquelas plantas da mesma espécie adormecem. Ou seja, eu digo usar o termo adormecer para ficar mais fácil o nosso entendimento. Mas ela diminui o metabolismo e eles cortam. O índio, os nossos irmãos silvícolas, eles vão à floresta e tiram a vida do animal. Para quê? Para se alimentarem. E nós, está aí o caso de Orelha, né? Pelo bel prazer simplesmente de ver alguém gritando e sofrendo. Diga. Só uma exemplificação. Ocorreu, quando você fala esse negócio de falar com a planta, ocorreu um fato lá na terreno. Tínhamos um pé de limão galego que era cheio direto. Eu podia chegar lá e sair com um saco cheio. E a Elizabeth pegou, tirou desse pé limão e levou para um certo ambiente para doar para aquela pessoa. Aí outra pessoa que estava lá, viu, pegou e não sei o que tratar, e aquela pessoa doou também para ela. Resultado, no meio de uma semana o pé murchou, que acabou de uma semana. Depois ficamos sabendo que uma daquelas que pegou, espiritualmente, né? E uma daquelas que pegou foi que afetou o carro, não tinha nada a ver com isso. A gente até pensou que fosse outra pessoa que tivesse vindo lá em casa, mas não. Deixou uma coisa bem lá em casa dele, pegou e o negócio afetou. Nós vivemos imersos em quê? Em energia. Tudo é energia, turma. Tudo é energia. Mas essa pessoa que tem essa energia de olhar para uma planta, ela não tem consciência que ela tem essa energia? Tem pessoas que sim, outros não. Tem pessoas que sim, outros não. E aquelas que têm consciência são mais invejosas. É mais voltada à questão da inveja. Né? Alguém que não gosta de você, vê você tem uma planta linda lá na frente da sua casa, o sentimento dela é negativo, ela pensa, nós pensamos e criamos. E ao mesmo tempo emitimos essa energia. Essa energia vai, a planta não tem defesa, obviamente, né? A defesa dela não suporta a nossa energia. É semelhante ao seguinte: quem que tem pet aqui em casa, turma? Quem tem pet? Se o seu animal ficar doente, se for uma doença simples, uma coisinha simples, você dá um passe nele. Pode dar um passe que ele vai ficar curadinho. Vai ficar sãozinho. Agora rápido, o passe tem que ser dispersivo, ou seja, rápido. Você não pode concentrar sua energia em cima do pet. Você não serve matar o animal. E mata meu, o animal morre na sua frente. Então, dispersivo.
rapidinho você passa emitindo o pensamento, pedindo ajuda ao amigo veterinário e pronto. Ou vocês acham que não tem veterinários no mundo espiritual? Tem, turma. Eu, uma certa vez, é porque ultimamente eu só posso sair dia de sexta ou dia de domingo para conversar nas casas amigas, né? Então, uma certa vez eu, Itabaiana, dia de quarta-feira, eu ia para o Amor e Luz. E na hora que eu ia saindo de casa, aí meu filho disse, pai, eu já estava no carro, tirando o carro da garagem, eu disse, pai, Kizzy tá morrendo. Aí eu parei assim, desci do carro ligeiro, cheguei, era um Rottweiler, né? Aí eu cheguei perto dela, ela olhou para mim, correram 2 lágrimas, e no canto da boca da cadela saiu uma gota de sangue. Ou seja, ela comeu e arrodeou correndo e foi se deitar no cantinho dela. O organismo, ele deu note até um termozinho, como é que chama? Acho que é isso, é por aí mesmo, a linha é essa daí mesmo. Então o intestino deu nó. Como deu nó, travou dentro e deve ter rasgado lá para dentro. Eu deixei ela lá, fechei os olhos dela, fiz uma prece, peguei o carro, fui Itabaiana, cumpri meu compromisso, né? Fiz a minha parte, aproveitei a oportunidade. Quando voltei em casa, cheguei, fomos fazer todo o translado dela. E aí, na mesma noite, eu pedi ao mestre, a Jesus, se eu tiver mérito, permita-me reencontrar esse animal. Eu gostaria de encontrá-la. Isso foi na quarta-feira. Na sexta-feira, para o sábado à noite, eu conscientemente estive numa fazenda. E quando estive nessa fazenda, aí tinha acolhimento dos animais, bem assim escrito, era a fazenda. Aí se aproxima de mim um rapaz com a camisa bem verdinha clara, e aqui no tórax esquerdo dele tinha médico veterinário. Aí ele já me conhecia, eu disse, ô Eduardo, como é que vai, aquela coisa toda. Aí começamos a conversar. Eu disse, cadê minha amiguinha? Eu disse, olha para trás. Quando eu olhei de lado, lá vem a cadela. Mas vem daquele jeito, e quem conhece o Rottweiler sabe que é pesado para danar, né? Ela botou as patas aqui em mim, botou a cabecinha aqui no ombro, eu conversei com ela um bom tempo ali, aquela carícia, aquele amor realmente. Depois me despedi dela, me despedi do rapaz, do médico, e voltei à carne, abri os olhos, fiz uma prece e agradeci. Depois disso, todas as vezes que algum pet nosso desencarna, eu tenho, graças pela misericórdia do alto, eu sempre visito eles e consigo conversar com eles visitando. Então, cuide bem dos seus pets, tá bom? Vamos em frente, senão não vai estar tempo, tá vendo? É assim mesmo, tá bom, vamos em frente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo diz assim, lá o Cristo Consolador diz assim, olha, vinde a mim todos vós que sofreis e vos achais sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então é isso, que a nossa esperança e a nossa fé viva, ela seja, né, sedimentada pela atitude, pela ação, né? Porque o próprio Jesus nos convida a isso daí. O que é que Jesus diz em relação a isso? Ele disse, fica esperando aí que eu vou fazer tudo por vocês. Foi assim que ele disse? Não, foi o que o Cristo disse. Pedis e obtereis. Faça por onde que eu vos ajudarei. Ou seja, atitude, ação. Se nós não fizermos a nossa parte, não teremos o mérito, né, de continuarmos caminhando. Em relação aqui à prática do bem, 2026, vamos pensar um pouquinho. Eu trago aqui 2 pontos, melhor dizendo, para a gente refletir. Primeiro, vamos juntos, obviamente que isso é uma atitude, é individual, vamos estabelecer metas espirituais. É muito bom, Tom, é sério. Estabeleço nesse momento metas espirituais. Por exemplo, trabalhar a paciência. Ele foi autêntico com ele mesmo, vai trabalhar a paciência. Eu pergunto agora a vocês aqui, quem de nós aqui presentes é paciente? Então está aí uma virtude a ser trabalhada. Trabalhar a paciência. Porque nesse mundo que a gente vive, nesse mundo que a gente convive, nós vivemos envoltos, né, com a oportunidade de praticarmos a paciência ou perdermos o equilíbrio. Então vamos trabalhar a paciência. Está aí uma meta, é só um exemplo, está aí uma meta, né? Trabalharmos a paciência. Outra coisa também,
sermos mais caridosos. Obviamente que é muito comum a gente ver na casa espírita, o trabalho que a turma daqui tem dessa casa, a doação de cesta ao alimento, o quilo de alimento não perecível, as cestas básicas, para distribuirmos com as famílias necessitadas. Mas essa é a caridade material mais simples de se fazer. Além dessa daí, que é importantíssima nesse momento, né, de tanta carência material que a nossa sociedade vive, trabalhemos a caridade no sentido espiritual. Então, em nossas preces, nos nossos colóquios com o mundo maior, com os nossos amigos espirituais, roguemos ao Cristo por aqueles que nos querem mal, que nos desejam mal, por aqueles que não nos compreendem, por aqueles que não nos compreendem. Porque o mundo está aí, a espiritualidade do irmão coordenador dos trabalhos mediúnicos, o nome dele é Miguel, ele se apresenta como um frade, e um frei, ele disse assim: olha, meus amigos, vocês não imaginam o que está ocorrendo na dimensão espiritual, porque a transição lá já está no fim, turma. A transição no mundo espiritual está no fim já. Nós aqui estamos pegando o quê? Rebarba, as consequências. Imaginem vocês o que é que não vem por aí ainda. Hoje, já foi divulgado hoje, a Sociedade Médica Mundial já está com um receio muito grande de um vírus novo, né? Um vírus H-Pau. Um vírus novo e poderá ser uma nova pandemia. Mas é isso, nós não aprendemos. Nós, sociedade, não aprendemos. Por isso que no início da nossa conversa, o que foi que você fez? Começa a imaginar suas atitudes, suas escolhas 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2019, que foi o início de tudo. Mudamos tudo? Mudamos não. Nós continuamos ainda com guerras, com possessões e tantas outras coisas. Eu digo nós, humanidade como um todo, né? Pequenos gestos transformam vidas. Sejamos mais humildes, sejamos mais fraternos, mais irmãos. Olhemos para o outro com os olhos de fraternidade. Ninguém é melhor do que ninguém, turma. A cor da pele não quer dizer nada. A posição social não quer dizer nada. A condição econômica e financeira não quer dizer nada. Nada. Porque quando você acordar no mundo espiritual, o que vai valer são outros valores. E outra coisa, viu? Ninguém leva nada de material daqui. Nem aquele norte-americano que ao desencarnar exigiu, botou lá por escrito, e ele foi enterrado dentro da Ferrari dele. Acredito que quando ele acordou no mundo espiritual, deve ter dado cavalo de pau lá no mundo espiritual, né? Porque não vai servir de nada. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Aquela mensagem de Lacordaire que tem no Evangelho, simbolizando a viagem, a morte, né? Você vai para um país, tem que se preparar, documento, o tempo está frio, está quente, como é? A gente tem que se preparar para tudo. Assim é o mundo espiritual. Nós estamos aqui numa passagem, a questão 886 pergunta o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Essa é a pergunta 886. Veja a resposta. Benevolência para com todos, ou seja, temos que ser bons para com todos, indistintamente. Seu inimigo, seu vizinho, aquele que você não gosta, tal, não importa, tem que ser bom. Nós estamos aqui, é para servir, mas sermos úteis. Indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Nós somos indulgentes, Tom? Normalmente a gente vê, olha para o outro e diz assim: puxa, olha como é que está mal vestido, olha como é que está isso. Não é assim? É assim. A grande maioria faz isso. E perdão das ofensas, perdoarmos. Sabe por quê? Porque todos nós necessitamos do perdão. Mas o perdão ele tem que ser verdadeiro, real, né? Não é somente de boca para fora, não. O perdão é constituído por 3 momentos que independem.
O ato de perdoar. Qual é o segundo? Primeiro, o ato de perdoar. Segundo, esquecimento. Esquecimento. Como é que eu vou esquecer de algo que alguém me fez, que me machucou, prejudicou e tudo mais? Mas Jesus não quis dizer esse esquecimento. Quando ele disse esquecimento das ofensas, é no sentido de que todas as vezes que você lembrar do fato, não desperta em si nenhum sentimento de ordem negativa. Esse é o esquecimento. E terceiro ponto qual é? Se a pessoa que te causou prejuízo precisar de você, esteja pronto para servir, para ser útil. Lembrando para todos vocês, para a gente encerrar, o ano novo é oportunidade de recomeço interior. Não esqueçamos disso. Então, vamos trabalhar a nossa reforma íntima. Segundo ponto, o melhor presente que podemos dar ao ano novo é um coração renovado. É o melhor presente que a gente pode dar no ano novo. Renovar o nosso coração. Para quando chegarmos lá no dia 31 de 12 de 2026, possamos olhar para trás e para nós dizermos assim: eu fui vencedor, eu sou vencedor. Terceiro ponto, gostaria que todos vocês fechassem os olhos para a gente poder entrar aqui no processo de vibração, na canalização superior. Lembremos que todos os anos a humanidade determina 25 de dezembro como data do nascimento do Cristo. Se ele é o aniversariante do dia, da data, por que é que nós fazemos festas para saciar nosso ego, saciar nossos valores mundanos? Reunimos com familiares e outros amigos, e que na verdade muitas das vezes existe ainda o desamor entre irmãos, entre parentes e amigos. Então, que nesse ano 2026, que hora se inicia, digamos a nós mesmos: eu farei de 2026 um ano novo diferente, com meu coração renovado e com minha vontade de ser útil. Levemos aos nossos lares vibrações de paz, de luz e de harmonia, e não esqueçamos: ninguém é melhor do que ninguém. Um grande abraço e até uma nova oportunidade. Muita paz. Quem tomar paz, faça o que é bom. Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.